Sensacional. Falta vir aqui, Cara, eu consegui ler sem errar. Muita gente pergunta aqui sobre Exu. Tá perguntando aqui, ó. Mais uma aqui, ó, do Rafael Prover, não. Sobre Exu Lúcifer. Quem é? Como é que você enxerga dentro da Quimbanda que você segue, né? Sim. Porque acho que foi o próprio Balido falou aqui que muita gente fala que dentro da Quimbanda o Lúcifer incorporou. E que Lúcifer não incorpora em ninguém. Não, Lúcifer não incorpora em ninguém. Né? O Lúcifer não. Como que você enxerga? Vamos lá, eu vou dar uma explicação que vai servir para todos. Tá. Esses nomes infernais, eles chegaram no Brasil de duas maneiras. A primeira maneira foi através da cristianização do próprio povo africano que já chegou aqui. Sabe? Já sabiam dos nomes infernais porque foram cristianizados. Né? Eles inclusive eram batizados com nomes cristãos para poder chegar em terra brasileira. Então isso é fato. Né? Eles eram capturados por aldeias africanas e eram levados para os portos onde os portugueses buscavam eles e levavam para as terras brasileiras. Mas a segunda maneira vieram através das bruxas ibéricas, que já faziam trabalhos onde mesclavam conhecimentos da Igreja Católica com crendices históricas e populares ali de Portugal e Espanha. E dentro disso existem os conjuros e invocações, e enfim, onde os nomes infernais eram falados. Mas o principal veículo dos nomes infernais para dentro das terras brasileiras foi a Igreja Católica. Porque o que acontece? Os jesuítas, eles vieram evangelizar. E eles precisavam falar que os deuses que eram dos indígenas eram demônios. Então nós temos, por exemplo, Andirá, o deus morcego. Tá? Nossa, asas de morcego, é o Satã. Nós temos Jurupari, que é a grande serpente dos rios, Leviatã. Nós temos Anhangá, o caçador, o que se tem, o chifrudo caçador, Caipora e outros deuses, né? O que acontece? Esses deuses, eles foram sendo demonizados pela igreja. Não só eles, como os deuses africanos também foram demonizados, porque se você chegar para um pastor aí e falar qualquer nome de orixá, ele vai falar, isso é demônio, é encosto, qualquer coisa desse tipo aí. Tá? Mas a Igreja Católica, ela veio com os grimórions, ela veio com os livros para cá. E aí esses nomes, eles se difundiram. Então, quando existiam os pontos de resistência, tá? Vamos colocar assim, no meio do mato, no meio da floresta, um trabalho feito ali e tipo ocorreu a incorporação, porque a incorporação ela pode ocorrer, ela já ocorria em várias tradições africanas, assim como também ocorre esses transes dentro de aldeias. A gente já cansou de ver os transes de pajés em transe, tudo isso. Não é igual a incorporação que a gente vê num terreiro, mas tipo ocorre. Esses nomes infernais, eles acabaram sendo alcunhas. Tipo assim, quando vem esse espírito na matéria do cara, os nossos inimigos ficam longe da gente. Tranca-ruas. Né? Quando vem esse espírito, ele manda muito no terreiro. Isso aí é o Lucifer, que é o rei dos demônios. Entendeu? Então, assim, esses nomes, na verdade, eles foram sendo adaptados no território brasileiro, né? E através das culturas, e muito porque os próprios jesuítas davam as armas, né? Para que as resistências indígenas que ocorreram, resistências indígenas e africanas e europeias também, das bruxarias, elas pudessem nomear os Exus. Agora, dizer que Lúcifer incorpora é a mesma coisa que quando eu comecei a falar de maioral. Tem cara aqui no Brasil que diz que é o único que incorpora maioral no mundo. E na verdade... que ele incorpora uma vez por ano maioral no mundo. Sim. Aí eu falo assim, porra... uma vez por ano só... Cara, como é que você incorpora um conceito, né? Tipo... né? Aliás, a gente já viu gente que fala que incorpora gente viva.
O cara tá vivo, incorpora o cara que tá vivo. É porque assim, é uma coisa até interessante mesmo de pensar, porque, vamos supor, amanhã, 2 horas da tarde, a gente vai estar aqui com o Wagner Borges. E ele fala sobre projeção astral. Na projeção astral você sai como se fosse em espírito, né? Pro mundo astral. Se você tá em espírito, você não pode incorporar, por quê? Por causa do cordão? Vou perguntar pra ele amanhã isso, até pra ver qual que é a visão dele também. Não, na verdade, assim, o Lúcifer, se a gente for estudar a palavra Lúcifer, né? Ela na verdade, ela é um adjetivo. Ela é uma corrupção bíblica. Isso aí foi todo a Bíblia que foi traduzida da Vulgata, né? Que é a Septuaginta, que é a grega, e a Vulgata, que é a Bíblia em hebraico, é isso? Aramaico? Seria indo-aramaico a mais antiga, mas tipo, em hebraico seria Vulgata, em grego a Septuaginta. A palavra portador da luz acabou se tornando Lucifer. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Quando essa Bíblia foi traduzida para o português, Lucifer, ele já deixou de ser um adjetivo. Ele não era mais o portador da luz, porque tem versículos da própria Bíblia onde Jesus é chamado de portador da luz. Entendeu? Então, assim, a história de Lucifer, como ele foi demonizado, como isso, a igreja precisava desses seres. Se você pegar o Satã bíblico, você vai ver característica de Shiva, de Pan, né, de vários deuses que foram colocados na argamassa satânica lá. A igreja precisou desses seres. Então ela demonizou. Você disse que ela precisou da forma para um ser. Ela precisou criar esses seres para poder fazer a política do medo. Mas você acha que de fato então não exista? Não, eu acho que de fato existe uma egrégora depois de tanto tempo e que existe, essa força existe. Tá entendendo? Mas não é uma força que, como uma alma não humana entra num corpo humano. Se a incorporação, na verdade, o que ela é a incorporação? É o compartilhamento de matéria. A gente vai falar de física agora. Eu e você, vamos falar de física. 2 corpos ocupam o mesmo espaço? Não. Então como é que você vai incorporar alguma coisa que não é compatível com o seu espaço? Mas esse ponto ele não é algo sólido ali, né? Não é algo, seria um ele tem que empurrar teu corpo, ele tem que empurrar teu corpo astral que está dentro do teu corpo físico. Ele empurra pelo espírito. Ele vai ter que empurrar para poder encaixar e acoplar. E aí que vem os níveis de incorporação. No começo o cara tá super conscientão do que ele tá fazendo, que a grande maioria que você vai por aí, o cara tá consciente. Depois ele vai para um estado subconsciente, onde ele já começa a chegar mais perto da área central cerebral, até o momento que depois de muitos exercícios, muitas obrigações espirituais, ele consegue dar aquela apagada, porque o espírito consegue alcançar a região mediana do cérebro e aí consegue colocar a plenitude das palavras. Mas como é que você vai colocar uma egrégora compartilhada dentro do seu corpo físico? É impossível. Eu incorporo o Lucifer. Isso é mentira. Entendeu? Tipo, é a mesma coisa que falar eu incorporo Beelzebub. Mentira. Agora, incorporo o Exu, Lucifer, é verdade. Seria como eu dizer, tô incorporando... Jesus. Jesus ali. Tô incorporando o cristianismo, porque ali é uma ideia não. O cara que fala que incorpora Lucifer é o mesmo cara que fala que incorpora Jesus. Você tá entendendo? Por condições de egrégora. Tipo, por grandeza de egrégora. É a mesma, por exemplo, você acreditaria num cara que fala que chegasse aqui na sua frente, fechasse os olhos e falasse, aqui é o Jesus que tá falando com você? Não. Não ia. Você tá entendendo? Não ia. Então existem absurdos que são tipo... Aí é que mora a história. O cara que diz que incorpora Lucifer, ele pode tirar mais dinheiro do que eu que trabalho com Pantera Negra. Do que ela que trabalha com a Dama da Noite. Entende? Ele, é Lucifer. Tá em o rei do inferno. Beelzebub, o príncipe. O cara faz um martírio aí.